nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e digno de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus.
Olá, minha irmã, meu irmão da CIB, tudo bem? Muita alegria de poder estar aqui com vocês para a gente poder dar seguimento no nosso estudo que temos já feito durante algum tempo, olhando para o livro Aprendendo a Amar os Salmos, esse mesmo que a gente já tem se debruçado aí durante esse último ano, principalmente, do Robert Godfrey, onde a gente tem aprendido de fato a olhar para os Salmos como escritura santa, né, como escritura do Senhor, e não só como um texto literário, mas algo que tem muito a nos comunicar, um texto que tem muito a nos dizer sobre o amor de Deus, e espero que a gente consiga ver isso juntos hoje também, mais uma vez. Hoje nós vamos olhar para o capítulo 40 do livro, que está tratando do Salmo 118. O Salmo 118 ele é o último de uma sequência de 6 salmos do chamado Halel egípcio, que é uma estrutura de alguns salmos que eram usados como cânticos pelo povo de Israel durante o período da Páscoa, para que eles pudessem se lembrar do período em que eles estiveram no Egito e como o Senhor os tirou de lá com mão poderosa. Então é um salmo de ação de graças, basicamente, um salmo de lembrança de como o Senhor tem sido bom, um salmo de gratidão ao rei de Israel. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai reparar que esse salmo tem algumas frases que são repetidas, e a principal delas, né, que a gente pode chamar de refrão aqui, por exemplo, no versículo 29, quando o salmista diz: "Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e seu amor dura para sempre." A gente conhece isso cantado hoje em várias músicas, e essa frase originalmente tem origem nesse Salmo 118, um salmo belíssimo de canção, de gratidão, de ação de graças ao Senhor. Esse salmo tinha especificamente esse objetivo de cantar as verdades de Deus, principalmente em relação à sua bondade, lembrando de como o Senhor é bom, de como o Senhor cuida e guarda do seu povo, e como Ele habita no meio do seu povo, sendo presente e amoroso entre eles. A estrutura desse salmo ela é um pouco mais complexa, mas com a divisão que o autor sugere aqui no livro, eu acho que vai ficar bem interessante de você entender o fluxo, né? Porque parece que o autor está cantando, que o salmista está cantando alguns assuntos diferentes, mas o autor propõe essa seguinte divisão, né? Dos versículos 1 até o versículo 4 é uma simples abertura, e aí nos versículos 28 a 29 a gente tem um encerramento. Entre esses dois blocos, nós temos 2 canções sendo entoadas ali pelo salmista. A primeira canção está situada nos versículos 5 até o 18, e é uma canção que vai falar basicamente, ainda nessa toada de lembrar dos feitos do Senhor com gratidão, lembrando o quanto Ele é bom. É uma canção que vai falar basicamente sobre salvação. Então você encontra ali alguns versículos dizendo: "Na minha angústia clamei ao Senhor, todas as nações me cercaram-me por todos os lados, cercaram-me como um enxame de abelhas, e o Senhor me castigou com severidade", né? Versículos 5, 10, 11, 12 e 18. E aí, meio que em paralelo a esses versículos, você tem a resposta de como o Senhor livrou o salmista, livrou o seu povo do perigo, né? Ele segue cantando ali, ainda dentro desse trecho, falando: "O Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Em nome do Senhor eu derrotei essas nações, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas, e o Senhor não me entregou à morte." Versículos 5, 10, 12 e 18, na parte B de cada um deles. Então, claramente, o autor, o salmista aqui, está cantando sobre como, em meio aos perigos, em meio às dificuldades, em meio à ameaça de inimigos e de outras nações, o Senhor os livrou, o Senhor os libertou das mãos de todos eles e garantiu vitória ao seu povo. E aí a segunda canção é logo na sequência desse bloco, né? A partir dos versículos 19 até o versículo 27, tratando-se de uma canção agora de ação de graças, tendo em vista tudo que o Senhor fez para livrar o seu povo, livrar o rei das mãos dos inimigos. Agora esse rei louva ao Senhor, esse rei agradece ao Senhor. Diz ali no versículo 19: "Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor." Versículo 21: "Dou-te graças porque me respondeste e fosse a minha salvação." Depois da vitória, depois do triunfo, depois de Deus livrando o seu povo do perigo, vem a ação de graças. Vem o seu povo reconhecendo as grandezas e a bondade de Deus. Deem glórias ao Senhor, deem glórias a Deus, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre, declara o salmista. E dada essa estrutura já estabelecida, eu queria chamar a sua atenção para 2 versículos
que aparentemente aqui podem parecer meio fora de contexto, né? Versículos 22 e 23, o salmista diz: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Aparentemente não dá para saber muito bem o que o salmista está querendo dizer aqui, né? Talvez o Senhor usando algo que foi escolhido dentro de Israel como era menosprezado entre outras nações para envergonhar, por exemplo, os egípcios, que eram conhecidos como grandes construtores. Então o Senhor escolhendo pedras menores para humilhar os grandes construtores, talvez. Mas o que a gente vai observar ao longo das escrituras e a partir de uma teologia bíblica que a gente pode fazer em relação a esse versículo, eu tenho certeza que você já ouviu falar nesses termos no Antigo e no Novo Testamento, já ouviu falar essa frase sobre a pedra angular em canções que nós cantamos atualmente. E olhando para isso, a gente pode ver no Novo Testamento o próprio Cristo, o próprio Jesus aplicando esse versículo a ele mesmo, falando que ele é a pedra angular que os construtores rejeitaram. O apóstolo Pedro, por exemplo, vai usar esse exato versículo, citando no seu discurso, no seu sermão, ali em Atos 4, versículos 11 a 12, e também como referência em 1 Pedro 2 a 7, falando: olha só, esse Cristo, esse Jesus que veio aí e vocês o rejeitaram, ele é a pedra angular. Ele é a pedra angular que vocês estão rejeitando. Ele diz isso aos governantes do povo. E isso confirma aquela afirmação do próprio Jesus, quando em vida na terra, disse que ele seria a pedra sobre a qual muitos cairiam e seriam despedaçados. Esses construtores que inicialmente construíram a nação de Israel, mas rejeitaram a pedra fundamental sobre a qual o povo de Deus precisa ser construído, que é o próprio Jesus. Isso nos comunica então que o salmista está aqui, talvez nem sabendo, já fazendo uma profecia sobre o próprio Cristo. Então, nesse sentido, o Salmo 118 ele possui profundas aplicações, sendo um resumo extraordinário da morte e da ressurreição de Jesus, do ministério de Jesus e de como Jesus seria recebido, né? Como ele mesmo sendo essa pedra angular fundamental, seria rejeitado por aqueles a quem ele veio salvar. Existe ainda uma outra parte desse salmo que você não deve ter notado, mas também é extensivamente citada no Novo Testamento, apontando para Jesus. Nos versos 25 e 26, o salmista diz: salva-nos, Senhor, nós imploramos, faz-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos, bendito é o que vem em nome do Senhor. Talvez essa última frase você lembre, né? Quando Jesus, montado num jumento, entra ali na cidade de Jerusalém, na entrada triunfal, e o que o povo está gritando, balançando ali as folhas de palmeira? Está gritando: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E a palavra Hosana aqui é nada mais nada menos do que uma expressão que significa salva-nos, nos traga a salvação, nos dê a salvação, salva-nos, Senhor. Que é exatamente o que está escrito nos versos 25 e 26, salva-nos, Senhor, nós imploramos, nós suplicamos, bendito é o que vem em nome do Senhor. Isso indica algo muito interessante. O povo que aguardava por Jesus na entrada triunfal em Jerusalém e que gritava: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, entendeu o Salmo 118 como sendo um prenúncio, como sendo uma profecia do Messias que viria. E isso fazia com que o povo estivesse declarando, ao ver Jesus entrando: nós cremos que o Senhor é o Messias. Nós cremos que o Senhor é aquele que o Salmo 118 diz. Nós cremos que o Senhor é aquele em que as nossas canções de Páscoa tanto falam sobre. Nós cremos que o Senhor é aquele que vem em nome de Deus. Então, Hosana, salva-nos, traga-nos a salvação. Extraordinário, né? Isso nos mostra que, de alguma forma, que aparentemente numa primeira leitura a gente não consegue identificar, esse salmo fala muito sobre Jesus. É Jesus que é aquele que exemplifica, que mostra Deus conosco, que mostra de fato que Deus é bom e que sua misericórdia dura para sempre. É na cruz que Jesus demonstra isso de forma tão clara. É em Jesus que nós somos livres, libertos da escravidão do pecado, assim como os israelitas foram libertos da escravidão do Egito. É em Jesus que nós temos o nosso Cordeiro Pascal, que é aquele que tira o pecado do mundo para que nós possamos viver a sua justiça, assim como aqueles israelitas cantavam sobre o Cordeiro que eles haveriam de sacrificar na noite da Páscoa,
para que o anjo da morte não passassem em suas casas e assim eles pudessem ser libertos e poupados da morte. Então, Jesus é para onde esse salmo aponta. Jesus é o fim da escravidão, Jesus é a bondade de Deus, Jesus é o fim da nossa separação de Deus. Ele é o sacrifício no altar da Páscoa, ele é aquele que traz todo sentido para tudo que é falado, dito e profetizado no Antigo Testamento. Minha oração é que nesse simples estudo que nós fizemos aqui do Salmo, você aprenda a enxergar Jesus nas Escrituras e possa também louvá-lo, e dizendo, assim como esse salmista e como a nação de Israel cantou durante muito tempo nas Páscoas e nas festas: Senhor, salva-nos, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, o seu amor é eterno. Glória a Deus. Fiquem com Deus, meus irmãos. Até uma próxima. Deus abençoe.